A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deus abençoe as vossas vidas. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Hoje, meus amados e queridos irmãos, nós vamos encerrar o capítulo 24, encerrando aí a leitura do livro de Josué. E nós vamos começar a fazer leitura dos Juízes a partir de amanhã. Nós vamos ler o capítulo 24 de Josué, a renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. Eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os antepassados, inclusive Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhes dei muitos descendentes. Dei-lhes Isaque, e Isaque deu Jacó e Esaú. E Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó seu filho deram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Quando tireis os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre ele e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz. Os egípcios, depois disso, vocês viveram no deserto ao longo do tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para que a lança a maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei da mão deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei na mão de vocês. E lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada ou o arco que lhes deram vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinha e oliveiras que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, e no Egito serviam ao Senhor.
Se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Seus deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entregue às nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram servir o Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e volte-se o coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: servirmos ao Senhor nosso Deus, e lhes obedecemos. Naquele dia Josué firmou acordo com o povo em Siquém. Ele deu os decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouvi todas as palavras que o Senhor disse. Será uma testemunha contra nós, contra vocês, caso sejam infiéis ao Senhor. A morte de Josué. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra na quem tinha recebido por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte de Monte Gás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida. Josué e dos líderes que lhes sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de Josué que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança aos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada aos seus filhos Finéias, nos montes de Efraim. Assim, meus amados, encerra a história de Josué. Amém? A gente vê aqui, ele falando do que Deus fez ao povo, à nação, desde antes de Moisés, como foi o povo tirado do Egito, o que Deus havia feito pelo povo.
e o que o povo muitas vezes tem feito, né, para com Deus. E por diversas vezes é citado, né, que o povo devia abandonar os deuses estranhos, os deuses pagãos. Eu já comentei aqui alguma vez que deuses não são apenas estátuas. Deuses, né, pode ser coisas que temos e colocamos acima de Deus. E não existe nada que esteja acima de Deus. Deus, ele sempre tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, né? Reflita, eu e você, sobre essas palavras e vejamos se realmente estamos servindo a Deus da maneira que Ele merece. Será que estamos realmente colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Será que estamos sendo gratos pelas coisas que Deus fez e deixando de reclamar por aquelas que Deus não fez? Porque Deus, ele vive fazendo, vive nos abençoando, vive nos tirando de ciladas, nos perdoando, nos dando livramentos, sem que às vezes até nós não venhamos perceber. Deus nos livra. Mas em pouco tempo esquecemos das coisas que Deus faz por nós e passamos a reclamar daquilo que ainda Deus não fez. Isso não significa que se Ele não fez, Ele não vai fazer. Mas o fato é que devemos parar de murmurar, parar de reclamar e servir ao nosso Deus com alegria e ser gratos pelas coisas que Ele tem feito. Ser gratos por Ele ter sacrificado o seu único filho, né? Por toda uma humanidade imerecedora do seu amor e do seu perdão. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Amém? Então vamos refletir sobre essas palavras e olhar um pouquinho para as coisas que Deus tem feito por nós, né? E não murmurar, né? Não questionar, porque às vezes Deus não faz determinadas coisas nas nossas vidas. E se Ele não faz, meus amados, é para o nosso próprio bem. Amém? Agora nós vamos fazer a oração da fé.